Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A partir de agora, ao vivo conosco, Patrick Hernandes, presidente do TJD, meio-dia e 3. Boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde, Thiago, tudo beleza e você? Tudo tranquilo, eu sei que você tá secando a França e a Argentina, você falou pra mim no PV. É isso aí. Dinamarca vai começar agora, né? Acabou de começar a França e Dinamarca. Ô presidente, nós tivemos aí essa semana um julgamento do caso Náutico. Pela primeira vez na sua gestão, um clube foi absolvido por escalação irregular. Como é que o senhor recebe o acórdão e como é que se desdobra agora os próximos capítulos? Foi um julgamento interessante, né? Todos esses processos que envolvem atletas, né, em condição de suposta irregularidade, é difícil a gente tomar uma decisão genérica, né? Cada caso é um caso, pelo menos todos que eu me lembro, né, dessa minha gestão, cada caso teve a sua particularidade, né? Esse também é diferente porque envolve um atleta punido em uma competição sub-20, mas profissional sub-20, né? E o entendimento da comissão disciplinar da segunda Câmara Civil, foi de que o atleta estava em condição regular para a partida. Então, agora, eu não sei se o clube também recorreu, eu recebi o recurso da Procuradoria. Eu acredito que haverá outro recurso ainda para a gente julgar também. E eu até posso dizer para você em primeira mão, Thiago, que já temos até data para o julgamento do Pleno. Olha aí, ó, o presidente já vai informar a data do julgamento do Pleno, mas antes do senhor informar essa data, presidente, o senhor entende que houve uma interpretação equivocada do relatório dos auditores, uma vez que as duas competições são profissionais? Eu não posso agora antecipar meu voto, né, porque eu também agora, que foi para o segundo grau, né, eu vou ter o direito a um voto. Então eu não posso aqui antecipar o meu julgamento, mas é interessante esse caso, porque eu entendo os dois lados. Eu entendo a Procuradoria, que quer, né, que o atleta seja reconhecido como irregular, porque a competição era profissional. Então o CBJD é bem claro, né, que ele fala que o atleta tem que cumprir, se não for possível na mesma competição, no mesmo campeonato, ele tem que cumprir no campeonato seguinte, que foi elaborado pela mesma entidade esportiva, no caso a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Então eu entendo muito bem esse lado, que foi o que nós entendemos, né, nos casos anteriores, mas eu também entendo a decisão da comissão disciplinar, que entendeu que, como era sub-20, ele tem que cumprir essas suspensões no outro campeonato sub-20. Então, existe de fato uma margem de interpretação para os dois lados. Vai ser um julgamento importante, né, que tem um reflexo importante agora para o campeonato da Série A, né, 2023. É por isso que a gente já se organizou para julgar na próxima semana, e os auditores do Pleno vão agora, assim como eu, estudar bem esse caso, estudar a legislação, ver a defesa, porque os clubes, né, vão comparecer, acredito eu, né, para se defenderem, para apresentar seus entendimentos, suas razões, suas jurisprudências, né, até no próprio STJD existe entendimento dos dois lados. Se vocês pesquisarem, né, nos julgados do STJD, vocês vão ver que eles já decidiram tanto para um lado quanto para o outro. Então vai ser, assim, um caso muito interessante, muito prazeroso de se julgar, né? Porque eu acredito que isso enriquece o nosso futebol, desperta também, né? Isso que eu falo desde que eu assumi, o Thiago vai lembrar, o Blanc vai lembrar, que eu sempre falei, né? Acho que a gente pode fazer melhor, a gente pode profissionalizar, né, a nossa gestão dos clubes. O tribunal está de portas abertas, né, para emitir a certidão, nada contra dos atletas, para evitar que o tribunal seja protagonista, né? Todo mundo quer que o futebol seja protagonista, que as coisas sejam resolvidas dentro de campo, né? Tanto os rebaixados quanto os classificados, o campeão, tem que ser dentro das quatro linhas, né? E aí quando o tribunal precisa intervir e acaba refletindo em um rebaixado ou um classificado, fica aquele gosto amargo na boca, né? Ganhando um tapetão, perdendo um tapetão, etc. Mas nós temos uma missão que é de fazer cumprir o regulamento, né? Fazer cumprir a lei. Então, ainda que
doa a alguém, né? Seja quem for, porque a gente não tem camisa de clube, né? O tribunal não favorece A ou B. A gente luta para defender o regulamento, para fazer cumprir a lei. Então, infelizmente, alguém vai sair triste, né, desse julgamento. Seja o A ou o B, alguém não vai ficar contente. Assim como eu vi a grande repercussão que teve, né, da comissão disciplinar, muita gente ficou insatisfeita, alguns até excederam um pouco do tom, né, da insatisfação, mas faz parte do futebol, todos nós somos apaixonados, né, pelo futebol, então, claro que esses que se excederam, né, existe uma possibilidade de serem responsabilizados, mas eu acredito que o tribunal vai fazer um julgamento bem razoável, pautado na legislação, e vamos ver o que vai acontecer. Patrick Hernandes, presidente da JD, ao vivo no Música, Futebol e Cerveja. Patrick, o que chamou a atenção de muita gente foram os argumentos do relator Pedro Paulo Sperbi. Principalmente a parte que ele cita, que a competição é curta. Outro ponto, a idade do menino. Primeiro, o tribunal tem que se preocupar se a competição é curta ou longa e não deveria cumprir o que está no código. Segundo, o fato de lembrar a idade e adiar o cumprimento da pena não possibilita o fato da transgressão do náutico não ser punível, porque o garoto a gente não sabe se vai jogar ano que vem, nós não sabemos se ele vai estar no Mato Grosso do Sul, nós não sabemos se a competição vai acontecer, porque depende da Federação Paulista exatamente essa categoria. Queria que você falasse sobre esses dois aspectos em cima do que declarou o relator para promover o seu voto. Eu confesso para você, Thiago, que eu recebi ontem tanto o acórdão quanto o recurso do Dr. Wilson, né? E eu ainda não consegui, como eu recebi ontem, né? E ontem à noite eu só olhei por cima, até porque eu precisava marcar o julgamento para essa semana agora, né? Então eu li de maneira superficial o que aconteceu no julgamento, quais foram as teses de defesa dos clubes, quais foram as teses de ataque da Procuradoria e o entendimento do procurador, que foi acompanhado, né, pelos dois outros relatores, o Dr. Ricardo e o Dr. William Maxud. Então, eu confesso para você que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esses dois pontos. Dois excelentes pontos que a gente vai ter que atacar no pleno, mas como eu ainda não estudei a profundo o caso, eu não posso agora falar para você, né, aprofundar para você esses dois assuntos. Mas se vocês acompanharem, né, a decisão do pleno, o julgamento do pleno, nós vamos abordar todos esses pontos, inclusive o ponto da prescrição, né, outra tese interessante de direito, que foi a arbitral defesa, é que nós nem deveríamos reconhecer, nem deveríamos receber, né, essa denúncia, porque ela estaria fora do prazo. Então tem muitos pontos aí que a gente precisa estudar e tomar uma decisão. O presidente, o Fernando Blanc está perguntando, né, lembrando que o presidente está num evento, ele está por telefone, como é que o senhor recebeu as críticas que choveram? A gente sabe que o senhor é apenas o presidente, que não é o senhor que decide sozinho, mas pela primeira vez na sua gestão choveu críticas da decisão por não punir. Como é que o senhor entende esse momento do tribunal? Eu acredito que foi a primeira, mas eu acho que não vai ser a última, Thiago, porque por mais que o tribunal, nem posso dizer que acerte ou erre, porque é interpretativo, né? Você pode ler a denúncia e falar, para mim é muito claro que o resultado tem que ser esse. O Blanc pode ler o mesmo caso e falar, para mim é muito claro que o resultado tem que ser outro, porque cada um pensa diferente, né? Vai ver o caso de uma maneira diferente. Então, eu acho que é normal a gente divergir de entendimento, só que uma coisa tem que ficar muito clara. Eu posso divergir de você, como você, a gente diverge de algumas coisas, né? Você não sabe torcer, por exemplo, pro seu time, né? Então a gente diverge, só que eu respeito a sua opinião, né? E aí a gente parte de um excelente princípio, do respeito. Então, por mais que a gente vai divergir, muitas vezes a gente vai entender diferente, a gente não pode se exceder, nunca vai poder faltar com respeito. E teve alguns casos que eu vi que a pessoa que falou, ela subiu o tom, né? Salvo engano, chamou de vagabundo, né? E aí isso não pode ser tolerado, isso não pode ser aceito. Você
não concordar é ok, isso é normal, a gente vai não concordar por muitas vezes, né? Ainda mais quando envolve a nossa paixão do futebol, e o caso interpretativo como esse, que tem vários aspectos que tem que ser relevados, mas eu vi com bastante tristeza os ataques que aí envolvem pessoalmente os auditores, né? Isso a gente não pode aceitar. O procurador já recebeu o áudio, né, da conversa, da entrevista com vocês, ele vai tomar as medidas que ele entender necessário, vai para julgamento, se for o caso, mas eu acredito que existirão outros casos que a gente vai entender diferente, mas uma coisa que você não vai ver no tribunal é a nossa omissão. Nós nunca vamos deixar algum caso sem julgar. A nossa omissão, isso é inaceitável. O tribunal vai julgar todos os casos que tiverem. E aí o resultado pode não agradar todo mundo, né? E eu nem posso firmar um compromisso de agradar os torcedores, porque isso é impossível, né? Sempre vai existir um clube que foi condenado, um atleta que foi condenado, e aí o peso da mão do auditor ou do próprio tribunal, às vezes não vai agradar, ou porque pegou muito leve, ou porque pegou muito pesado. Então, assim, eu não posso firmar o compromisso de agradar o torcedor, de agradar o clube. Não tenho esse compromisso e nem conseguiria, ainda que eu quisesse. Mas eu firmo o compromisso de fazer justiça, de que nós vamos, sim, lutar, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para cumprir a lei vigente. O que tiver de lei para a gente cumprir e aplicar, o tribunal vai fazer. Não mediremos esforços para fazer cumprir a lei. Agora, não posso, infelizmente, né, me comprometer em agradar a todos. Essa fala do presidente é óbvio, desde quando o Alex Cruz, gerente de futebol do Iviema, nos concedeu entrevista na quarta-feira após julgamento, nós já sabíamos que traria repercussões, e tá aí o presidente já confirmou ontem, inclusive nós divulgamos, a Procuradoria oferecerá denúncia ao gerente de futebol do Iviema. Ô presidente, só para ficar claro, já vou pedir para o senhor confirmar quanto que vai ser o pleno, e também para ficar claro para o torcedor, porque desde da decisão do relator, virou uma piada. Infelizmente, a Casa de Leis da Justiça Esportiva virou-se uma piada, e a gente sabe que não é uma piada e sabe da sua seriedade. O pessoal que foi expulso na última rodada da Série B, mesmo que a Série B durou só um mês, será julgado e, se punida, terá que cumprir essa punição na Série A, né, presidente? Perfeito, perfeito. Se o entendimento do tribunal for de que o atleta não teria condição, né, de cumprir a pena na mesma competição, ele vai ter que cumprir na competição seguinte, da Federação de Futebol Sul-Mato-Grossense. E aí nasce, né, qual a competição seguinte? Aí nasce a divergência desse caso que será julgado nessa próxima semana, se é na mesma competição, mesma categoria, ou se na competição seguinte, independente da categoria que for. É um caso bastante interessante. Eu não me lembro de termos julgado um caso com essa particularidade, né? De um atleta profissional, mais do que 20, e agora na categoria principal, né? Ainda que seja na Série B, mas na categoria profissional Série B. Então, é um caso interessante, Thiago, que a gente vai se debruçar, estudar. A relatora é a doutora Valesca. A doutora Valesca, você já sabe quem é, né? Conhece, uma profissional exemplar, assim como o doutor Pedro Paulo também, muito respeitado. Não sei se ela vai divergir do Dr. Pedro Paulo ou se ela vai acompanhar o entendimento dele, mas a gente está animado para esse julgamento. Que será quando, que dia e que horário e que local, presidente? Na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, às 18 horas. E como ele vai ser um julgamento presencial, não vai ser por vídeo, eu estou aguardando a federação nos apontar um local, né? Não sei se vai ser na própria federação ou como nos últimos casos que houve um julgamento presencial, a federação alugou um auditório de um hotel, né? E aí a gente reserva lá um espaço. Mas eu vou, na próxima segunda-feira, já consigo confirmar o local. Mas o dia e a hora é na próxima quinta-feira, dia 1º às 18 horas. Presidente, a Valesca é a relatora. Já queria confirmar contigo se é possível que a Rádio Futebol na Canela esteja lá para transmitir. E está chegando duas perguntas aqui, presidente. Primeiro, do Blank. Toda decisão será contestada por alguns e comemorada por outro. Mas se o senhor não sente um desconforto quando a decisão que foi dada causou um descontentamento por parecer injustiça, presidente? Uhum.
Esse ponto da injustiça é interessante, né? Porque eu acho que justiça, ela é um ideal filosófico, né? O que é justiça para mim pode ser diferente da justiça para o Blank, né? Então, justiça é maravilhoso. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira debatendo sobre o que é o conceito de justiça. Porque para mim, o que mais você consegue caracterizar a justiça é como um ideal filosófico. E aí nascem, né, diversas fontes que a gente consegue divagar sobre isso. Então, justiça é um conceito muito individual, né, para cada um. Mas com certeza o tribunal não vai se furtar de julgar, de aplicar o entendimento. Como são vários auditores, né, 5 auditores confirmaram presença, um infelizmente vai estar viajando, não poderá julgar, mas a gente vai se debruçar sobre todos esses pontos e fazer um belo julgamento. Sobre se vocês podem acompanhar, com toda certeza, nós vamos dar publicidade, né, com antecedência, maior até que o código exige, justamente para privilegiar vocês, né, para a imprensa poder comparecer presencialmente se quiserem, ou apenas, né, de alguma forma transmitir remotamente, enfim, mas está aberto sim, é aberto ao público, qualquer torcedor, enfim, interessado, se estiver ali por perto, a possibilidade, pode entrar, vai ser muito bem-vindo sim, com certeza. Presidente, o Sérgio Ropelli, que é nosso comentarista e também é advogado, ele pergunta que caso haja a revogação da decisão da primeira instância e no pleno o Náutico seja condenado no artigo 214, se a punição vai pro jogador e só pro jogador ou pro clube no caso da pena financeira que varia de 100 a 100 mil reais. Aí a pena de pontos, né, vai para o clube e a pena de pagamento, existe uma responsabilidade concorrente dos dois, tanto do atleta quanto do clube, para arcar com o pagamento da multa, né? Normalmente quem paga é o clube, até porque o clube tem interesse, né, em talvez disponibilizar o atleta para outras competições, enfim, mas como em caso de não pagamento, o tribunal ele vai cobrar o clube acaba sendo aquele que efetua o pagamento, né? Mesmo que se fosse só o atleta o responsável e ele tem um contrato com o clube acaba efetuando esse pagamento. Mas a responsabilidade é dos dois. O Joel Silva mandando um abraço pro senhor, dizendo que o senhor canta muito, sempre pegando aquele vídeo, né? Patrick Hernandes no YouTube. Agora, presidente, para encerrar, só para deixar claro que o Henrique está punido, né? O Henrique tem 4 jogos para cumprir. Caso no pleno o Náutico escape da punição, novamente, a decisão seja mantida e o Henrique vá para outro estado, essa punição vai acompanhá-lo ou não? Sim, a punição acompanha o atleta para onde ele for, inclusive fora do Brasil. Se por acaso ele for jogar na Europa, ele tem punição para ser cumprida. Ele é responsabilizado, ele ainda tem 3 jogos a cumprir, né? Porque quando é 4 jogos é automática e mais 3 partidas. A automática, quando não é possível cumprir, ela acaba sendo absolvida, né? Então ele tem como se fosse uma partida ali gratuita para ele não cumprir. Mas 3 partidas ele deve cumprir sim, obrigatoriamente. Em qualquer lugar que ele for. Muito bem. Patrick Hernandes, mais uma vez agradeço disponibilizar o tempo aí para os esclarecimentos. O Fernando aqui, ele reitera a discordância do senhor, que o Blanc prefere a Gisele e o senhor prefere o Tom Brady. Esse é trair, hein, Patrick? Ele fala isso na sua frente. Eu vou pegar o Blanc, porque eu sei que ele prefere o Brad e o Patrick Mahomes. Não tem como suspender o Blanc de umas competições aí não, Patrick? Eu vou pensar nisso, é uma boa ideia, hein? É uma boa ideia. E, Thiago, deixa eu fazer um convite para vocês. Já falei para você informalmente, agora eu faço em público, dizendo que eu ainda quero ver vocês da imprensa participando do Tribunal Desportivo. Seria muito interessante ver o Blanc como auditor do Tribunal Desportivo, ver o Thiago como auditor do Tribunal Desportivo. Seria muito interessante ver isso. Não sei se vocês vão me dar essa honra de ter vocês no time,
Mas vai ser muito legal ter alguém da imprensa, pode não ser vocês, mas alguém assim, né? Porque vocês têm muito conhecimento do histórico e tudo, né? Vocês sabem tudo que acontece nos bastidores, e isso acaba enriquecendo o tribunal também, né? Óbvio que as nossas paixões, desavenças, né? Que vocês, por se exporem mais, né? Acabam dando mais oportunidades de desavenças, isso não pode entrar dentro de uma decisão de um tribunal, evidente, mas havendo a possibilidade, eu ficaria muito feliz de ter a participação de algum, pelo menos da imprensa, em uma comissão disciplinar. Aí o convite, realmente, Patrick fez o convite, e não do mesmo jeito que eu costumo dizer, Patrick, onde o futebol é fraco, tudo é fraco. A imprensa, o próprio tribunal, a gente não vê advogados na área desportiva no estado, né? A gente estuda muito e aprende muito com vocês, porque infelizmente vira e mexe, isso está acontecendo. Patrick, olha, obrigado de novo, quinta-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos lá, viu? Estaremos lá, Thiago, conto com vocês. Aí, Patrick Hernandes. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.